Bom dia, irmãos. Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Amém. Hoje eu queria partilhar com vocês um texto. São apenas 4 versículos da primeira carta de João, capítulo 1. Apenas os 4 primeiros versículos. 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos de orar. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos de orar. Ó Pai, que Tu unjas, ó Deus, os nossos lábios, para que possamos comunicar a Tua palavra. Que Tu unjas, ó Deus, os nossos ouvidos, para escutar a Tua palavra. Que Tu unjas, ó Deus, a nossa mente, para compreender a Tua palavra. E que Tu unjas, ó Deus, o nosso coração, para vivermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a guisa de introdução, eu quero te dar pelo menos 10 motivos pelos quais todos nós deveríamos ler a carta de 1 João. A primeira delas, 1 João é uma carta geral. Ela não é dirigida a uma igreja específica, mas é dirigida a várias igrejas. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, ela é uma carta apologética. O que significa isso? É uma carta que fala sobre a necessidade de nós apresentarmos a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Terceiro motivo, ela é uma carta que fala sobre a segurança espiritual do crente. Essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Só para os irmãos entenderem, a expressão nós sabemos aparece 13 vezes nessa carta pequenina. 13 vezes a expressão nós sabemos. E essa palavrinha é tirada da matemática, que é uma ciência exata. É a mesma expressão lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma carta onde nós lemos a carta e a carta nos lê. Porque a carta é uma carta dos 3 testes. O primeiro teste é o teste doutrinário. Quem é Jesus para você? O segundo teste é o teste moral. Você obedece a Jesus? Terceiro teste é o teste social. Você ama as pessoas pelas quais Jesus morreu por elas? Quinta ênfase é a ênfase no amor. É interessante que João, ele não nasceu discípulo do amor. Ele se tornou o discípulo do amor. O apelido de João era Boanerges, filho do trovão. Ele queria que Deus enviasse fogo do céu para queimar samaritano. Mas a convivência com Jesus, o derramamento do Espírito Santo, fez com que este Boanerges se tornasse o discípulo do amor. Sexta ênfase é na essência de Deus. Esta carta traz uma definição tremenda de Deus. Deus é amor.
capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Sétima ênfase, na divindade da pessoa de Jesus Cristo. O tempo inteiro essa carta nos mostra que Jesus é Deus, Filho. Mas ela também dá ênfase à humanidade de Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E também enfatiza a necessidade de não apenas conhecermos a palavra de Deus, mas de obedecermos a palavra de Deus. Assim sendo, irmãos, vamos entrar na carta. Primeira coisa interessante aí é que João, ele não começa saudando e nem a se apresentando a ninguém. Ele começa essa carta fazendo afirmações, o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos o contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Alguns afirmam que João não se apresenta porque, primeiro, porque o assunto era tão duro, que ele queria ser direto, claro, objetivo. É uma estratégia do apóstolo João. Segundo, porque ele queria mostrar menos formalidade, mais informalidade. Porque várias vezes ele usa a expressão, filhinhos meus, filhinhos meus, filhinhos meus, amados meus, e assim por diante. Segundo, terceiro, por causa da urgência do assunto. Irmãos, nos dias de João, o grupo de gnósticos era muito forte. E eles defendiam a seguinte tese: tudo aquilo que você faz com o seu corpo não é pecado. Pecado é aquilo que você faz com a sua alma. Então eles negavam o pecado. Só para vocês terem uma ideia, eles criaram até a virgindade técnica. A mulher só perde a virgindade quando ela se relaciona com a alma. Quando ela se relaciona com o corpo, não. Prova disso é que João, no capítulo 1, no verso 10, ele vai nos dizer o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Ora, que heresia violenta. Aquilo que você faz com o seu corpo não tem problema, porque o corpo é mau e o espírito é bom. Assim sendo, eles afirmavam o seguinte: que Jesus Cristo tinha apenas espírito, Jesus Cristo não tinha corpo. Jesus aparentava ter corpo, mas ele era apenas um espírito. E que o corpo de Jesus só apareceu quando Jesus foi para a cruz, ou no batismo de Jesus. Assim sendo, João propõe nesses 4 versículos aqui, nos mostrar quem é Jesus, como podemos conhecê-lo, como podemos nos relacionar com ele, como devemos proclamá-lo, qual é o principal motivo da sua vinda. Então, irmãos, a mensagem que nós temos nesses 4 versículos aqui, ela pode ser dividida em 2 partes. Ela é formativa e ela é preventiva. Ela nos informa a respeito de Jesus, para que nós fiquemos precavidos com relação às heresias que surgem a respeito de Jesus. E ele começa falando então sobre a pré-existência de Jesus. Aí no verso de número 1, o que era desde o princípio. E é interessante aí, irmãos, que ele diz: o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e com as nossas mãos o quê? Apalpamos. Irmãos, ele usa 3 sentidos aí para destruir a heresia dos gnósticos. Quais são os 3 sentidos? Audição, nós ouvimos; visão, nós vimos; mas a mais importante aí, nós tocamos nele, nós apalpamos, nós abraçamos ele, nós pegamos na mão dele, nós beijamos ele, nós tivemos contato com ele, nós vimos ele comer, beber, dormir. Isso é extremamente importante, irmãos. Ele aqui está refutando uma heresia e, ao mesmo tempo, nos informando quem era Jesus. E a expressão contemplar, irmãos, significa que eles olharam e continuam olhando ainda para Jesus. Jesus é aquele que foi digno e continua sendo digno de ser ouvido, contemplado e, em certo sentido, apalpado no sentido espiritual. Então, Jesus foi visto pelos seus discípulos, pela fé, eles continuam vendo Jesus, eles ouviram a voz de Jesus, continuam ouvindo a voz de Jesus através do ministério do Espírito Santo e continuam sendo abraçados, acolhidos por Jesus, porque Jesus prometera que ele jamais abandonaria os seus discípulos, porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, quando você mexe com uma doutrina, você quebra a espinha dorsal da fé cristã. Da fé cristã. Depois, irmãos, ele fala da humanidade de Jesus. Ele diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus, porque eles viram Jesus humano e agora, pela fé, eles veem o Jesus divino. Eles ouviram Jesus humano, agora eles ouvem o Jesus divino. Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Sabe por que Jesus pode socorrer você e eu? Porque ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser negado. Ele sabe o que é injustiça. Ele sabe o que é passar necessidades. Aí, irmãos, João fala sobre o verbo da vida. Ele diz que a vida assumiu boca para proferir palavras de vida. Verbo, ação. E o verbo se fez carne. A vida, não abstrata, mas a vida agora está na pessoa de Jesus. É uma vida que não é abstrata, é uma vida que andou, que falou, que viveu, que sentiu, que abraçou os inabraçáveis, que acolheu os inacolíveis, que recebeu aqueles que eram considerados escórias do mundo. Não é essa abstração religiosa que fala de Deus, mas de um Deus que não sente absolutamente nada, de um Deus que apenas é poder. João fala de um Deus que se relaciona, de um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que
têm pés e andam. Não um Deus caprichoso, que precisa ser bajulado, que precisa ser tratado a pão de ló. Anda, fala, vive. Nota que eu estou falando, o verbo aqui está sempre no presente. Não é que Jesus andou, ele anda. Prova disso, irmãos, que quando João vai escrever a carta do Apocalipse, ele fala de Jesus andando no meio dos candeeiros. Candeeiros lá, irmãos, são as igrejas. Você tem dúvida que Jesus está aqui? Se amanhã alguém perguntar para mim assim, o Marcinho esteve lá no culto das 10, talvez eu possa dizer o seguinte, não, eu esqueço. Eu não lembro, talvez. Camilo, não sei. Mas se alguém perguntar para mim, o Jesus esteve no culto das 10, eu falei, claro que teve. No das 8h30 também. Vai estar nos das 19 horas. Ele não esteve, ele está. Este é o verbo divino. Jesus não é apenas o doador da vida, mas ele é a essência da vida eterna. Porque, de certa forma, Francisco e Márcia me deram vida, mas ambos já morreram. Porque, em essência, eles não são a vida. Jesus, em essência, é a vida. Ele é a essência, ele é a vida. E ele é a vida que dá vida, que é mais do que quantidade de vida, é qualidade de vida nele. Porque nele vivemos e existimos. Aí, João diz assim, olha, e nós experimentamos isso. E eu não leio esse texto achando que João está dizendo assim, olha, nós experimentamos isso, nós somos privilegiados. Eu entendo que João está dizendo isso, olha, nós experimentamos isto, mas vocês também podem. Porque o próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aí João está dizendo assim, olha, eu estou falando de vida em Jesus aqui, mas eu estou falando de vida experimentada. Eu não estou falando de um livro que eu li de Gamaliel, ou de Shammai, os rabinos famosos. Estou falando de algo que eu experimentei. Verso 2. O ventilador está uma bênção aqui, né? E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. Que coisa fantástica, irmãos. João está dizendo, olha, eu tive uma experiência de primeira mão. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, por favor. Assim como João, para de ter experiência de segunda mão. Você tem que ter experiência sua. Sua. Irmãos, a gente tem que parar com essa coisa de cantar que nós amamos o Senhor, que nós sentimos o Senhor, que nós cremos no Senhor, que o Senhor nos ama. A gente tem que sentir isso. Parece que a gente fica com medo de cair nos extremos. Puxa vida, eu quis sentir tanto que eu parei de pensar. Aí eu penso tanto que eu não sinto. Por que a gente não pode pensar, raciocinar e sentir? Porque tem que ter essa separação entre o grupo daqueles que pensam, mas não sentem nada. São os teologões da vida. Pensar como nunca. Escreve de Jesus como nunca. Mas não sente nada. E tem um bando de gente que sente tanta coisa, mas não pensa em nada. João está dizendo, olha, dá para pensar e sentir.
Dá para conhecê-lo com o intelecto, mas dá para senti-lo também com um abraço, com um cafuné. Eu falo, irmãos, com experiência de quem lê muito, mas leio muito mesmo. Estou fazendo propaganda, não, leio muito mesmo. Eu gosto de encher a minha mente de informação. Mas se isso não gerar devocionalidade na minha vida, não serve para nada. Tem que ter essa coisa do sentir, do experimentar, do saber quem Jesus é. Tem que sentir, irmãos. Jesus não é um alienígena que se alienou de você. É você que às vezes toma uma postura de alienígena e se aliena dele. Ele está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu não quero me alienar de você, seu alienígena. Vem. Deixo-vos a paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Vem, prova ela. Ela pode ser sentida. Irmãos, aí, João diz o seguinte, olha, sente essa presença, vive essa presença, você vai ver que vai haver comunhão horizontal e vertical. Se você não tiver essa intimidade com o Senhor, não gera nenhum tipo de comunhão. E primeiro ele fala da comunhão horizontal. Ele diz assim, olha, o que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo, olha, vem manter comunhão conosco. Em vez de vocês manterem comunhão com ídolos, com falsos profetas, com hereges, com falsos profetas, mantenham comunhão conosco, com gente que sabe quem é Jesus, com quem anda com Jesus, com quem ama Jesus, com quem viu e vê, com quem ouviu e ouve, com quem tocou e toca. Não tem comunhão conosco. Gente, a gente precisa de comunhão assim. A gente precisa de gente séria, gente de Deus, gente que ora, gente que conversa conosco. Irmãos, eu estou visitando uma vez por semana uma pessoa que já está há mais de 60 dias, se não me falha a memória, no CTI. E vai inteirar a terceira vez essa semana que eu vou lá. A primeira vez, eu confesso que eu fui sem Bíblia. Mas eu falei, pera lá, eu sou pastor, meu instrumento de trabalho é Bíblia. Eu levei um livro, porque CTI assim, está marcado para 2h30, mas pode acontecer algum imprevisto, os médicos, os enfermeiros e as enfermeiras podem precisar de fazer alguma coisa rápido lá, então fecha-se o CTI e a visita pode ser 3, 4 horas da tarde. Então eu vou e levo um livro, porque eu não gosto de ficar assim, eu gosto de livro, eu gosto de ficar assim, mas no livro. Levei uma Bíblia. Gente do céu, eu não sabia. Os médicos me tratando assim com o maior respeito e carinho, falando da importância de ficar perto dela, ainda que ela não consiga discernir muito aquilo que eu estou falando, dizendo, mas a importância de pôr a mão na cabeça dela e fazer uma oração em nome de Jesus. É claro que eu coloco uma roupa própria, eu coloco luva, por isso que eu coloco a mão na cabeça dela, oro por ela, leio um salmo, faço oração, bato um papo. Aí a médica falou assim, olha, eu não quero interromper o senhor não, você está fazendo um trabalho muito bonito, mas eu tenho que passar a notícia para a família. Ela falou assim, vai ser muito rápido. Os enfermeiros assim, o senhor é crente, o senhor é pastor, ora por nós. Entendeu? Eu falei, caramba.
Bíblia na mão. Aí eu falei com Moisés, agora eu vou até no Bahamas com a Bíblia na mão. Mineirão, fazer propaganda para o Bahamas, não, né? No mercado Ricardo, fazer propaganda para o Ricardo, né? Não Ricardo Eletro, mas Ricardo, nosso irmão. Entendeu? Eu vou lá com Bíblia. Vamos tomar café com Bíblia agora. Bibinha pequena, levar, ficar na mão. Alguém quiser saber alguma coisa. Eu sei que toda hora alguém me para perguntar alguma coisa da Bíblia, mas eu estou vendo que as pessoas querem. Está precisando, gente, de comunhão. Com gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é dependente nem independente. Você é interdependente. Nós precisamos uns dos outros. Precisa. Essa comunhão gostosa. Comunhão dita aqui em torno das verdades doutrinárias da pessoa de Jesus. Não é comunhão com qualquer um, não, gente. João chega a dizer o seguinte: se alguém não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Aí, irmãos, ele fala também da nossa comunhão vertical. No mesmo texto, ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos comunhão assim e assim. E para ser um pouco alegórico, a cruz. A cruz tem uma trave vertical e uma horizontal. É a comunhão da cruz. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Aí, irmãos, ele passa para a vida compartilhada. Olha o verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ele está dizendo, olha, estou escrevendo para vocês, para que vocês compartilhem, para que haja alegria. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é alegre por causa do Evangelho, eu não sei o que vai te fazer alegre. Deixa eu te dar alguns motivos. O primeiro deles, nem a morte pode te matar. Isso é a primeira coisa. Você é imatável em Jesus Cristo. Segundo motivo, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro motivo, o Espírito de Deus habita em nós. Quarto motivo, nós temos uma família enorme. E essa família de Jesus, ela é maravilhosa. Ela tem brancos e negros, nordestinos e sulistas, gente com doutorado e gente com enxada na mão. Gente que sabe demais, e gente que não sabe tanto assim. Gente complicada e gente nem tanta. Ovelhas dóceis e ovelhas indóceis. Ovelhas com muito carrapicho. E ovelhas com muito pouco carrapicho. Mas todas têm carrapicho. Ovelhas mais encardidinhas e ovelhas mais limpinhas. Mas é o corpo de Cristo, que é uma bênção. Irmãos, as pessoas que eu mais amo, as pessoas que mais me ajudam, estão aqui. Meus melhores amigos estão aqui. As pessoas que eu mais confio estão aqui. Vou repetir, as pessoas que eu mais amo estão aqui. Não estão nem no núcleo familiar, não. Estão aqui. Eu quero o noivo, mas não quero a noiva? Eu quero ambos, até porque eu sou noiva também. Irmãos, olha o que Pedro e João disseram certa vez. Nós não podemos falar daquilo que temos ouvido e aprendido. Temos que falar. As pessoas querem ouvir. Por que eu falei alto aquela hora aqui? É para despertar vocês. A cabeça vai abaixando, abaixando. Tem que ouvir, tem que sentir, tem que saber.
Paulo chega a dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí essa palavra evangelho, a gente ouve todo dia, nem sabe mais o que é. Paulo está dizendo, ai de mim se eu não falar as boas notícias. Irmãos, ontem eu fui dar uma ajeitada na barba, aí eu estou lá, TV funerária. O cara gastou uns 15 minutos mexendo na minha barba. 15 minutos de má notícia. E o sujeito quase enfiando a tesoura dentro do meu nariz, assim, para olhar a má notícia. E a gente tem as boas notícias para falar e não fala. Sabe por quê? Parece que má notícia agrada a gente mais. Quais são as boas notícias? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que o coronavírus mata, mas só mata o corpo. Que o homem interior está se corrompendo, está envelhecendo. Sem óculos, meu Deus, eu não enxergo mais nada. O cabelo está branqueando. A barba nem se fala. Outro dia eu fui olhar assim no espelho, porque tem espelho que é mais espelho do que os outros espelhos. Não sei se vocês me entenderam. Tem aqueles espelhos que mostram até as entranhas da alma da gente. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eu não tenho pé de galinha, eu tenho uma granja. Mas Deus é tão bom que não deu essa visão toda para a gente, né? Mas graças a Deus pelos pés de galinha, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã, e eu quero ouvir um amém. Aí, irmãos, para ter comunhão horizontal, você tem que entender que nós temos que ter algo em comum. Então é muito fácil ter comunhão horizontal. Sabe por quê? Porque nós temos algo em comum. O que nós temos em comum? Jesus. A crença de que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele vive em nós e voltará para nós. Isso é ter comunhão. Irmãos, cristianismo não é religião de um só, porque é o pão nosso. A comunhão vertical também, ela pode ser algo desenvolvido, porque Deus quer. Eu queria que você prestasse atenção em um versículo bíblico que eu vou citar aqui, que eu já preguei 4 mensagens, 4 semanas consecutivas, há alguns anos atrás. Filipenses 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na NVI diz assim, não se embriague com vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito. Qual das traduções aí cometeu erro? Nenhuma delas. Mas, espera lá. Uma diz, enchei-vos do Espírito. O verbo está no ativo. A outra diz, deixai-vos encher. Está no passivo. É que no grego, o verbo é tanto ativo quanto passivo. Então, o texto diz mais ou menos assim, não vos embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito e deixai-vos encher do Espírito. Deus está dizendo assim para mim e para você, me dá um abraço. Aí eu estou dizendo para Deus também, claro, porque um abraço nada mais é do que o consentimento de 2. Para ter abraço, tem que haver consentimento de 2. Abraço é consentimento de 2. Abraço é quando eu digo assim, eu quero te abraçar, mas eu também quero ser abraçado. Aí a gente se abraça. Esse texto está dizendo, olha, eu quero te encher do Espírito. E eu estou dizendo, olha, eu quero ser cheio do Espírito. Agora, eu quero ter comunhão. Aí vocês dizem assim, eu também quero. A gente diz, como? Eu digo assim, em torno da pessoa de Jesus. Ainda que você vote na direita, na esquerda, no centro, tem uma coisa que nos une, que é muito maior, que é o sangue de Jesus Cristo. Simples assim. Mais simples do que isto,
eu vou ficar simplório. Irmãos, resultado é alegria, porque alegria é fruto de comunhão horizontal e vertical. Ninguém consegue ser alegre tendo comunhão apenas com Deus, porque está incompleta. Ninguém consegue ser feliz tendo comunhão apenas com gente, porque é incompleta. O mandamento diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu li uma história ontem que lágrimas brotaram da minha alma. Quando eu choro aqui, não é muito não, mas quando eu choro aqui, é porque a coisa foi forte. Lendo a história de um rabino que foi duramente perseguido, e ele foi perseguido ao ponto do seu corpo ser todo ele cortado. Eles cortavam um dedo, cortavam outro dedo, cortavam um pedaço da orelha e tudo. E ele não negava o Senhor. Aí perguntaram para ele: não faz isso não, rapaz. Confessa a Deus no teu coração e na boca diz que não. Ele disse: não posso. Porque o meu sonho é viver a Shema de forma integral. A Shema é a confissão dos judeus. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ele disse: até hoje eu não sabia o que é amar o Senhor de toda a minha alma. Cada pedaço do meu corpo que sai é minha alma que está sendo exposta ao amor de Deus. Termino, irmãos, fazendo alguns desafios para nós aqui. Primeiro desafio: que tal a gente conhecer mais Jesus? Esse negócio de só conhecer a história de Jesus está por fora. Você tem que conhecer a história de Jesus e o Jesus da história. Sabe aquele evangelismo que a pessoa pergunta: você já conhece Jesus? O cara é que lógico que eu conheço, filho de Dona Maria, seu José. Nasceu em Belém há 2000 anos atrás. Morreu aos 33 anos, gente boa demais. Não é isso. Conhecer Jesus é muito mais do que isso. É colocar o seu pescoço junto ao dele e andar com ele. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. É conhecer Jesus. Gente, eu era o maior fã de Jesus, sabia? Antes de me converter. Eu não perdia uma Semana Santa encenada. Eu conhecia cada momento, cada hora, cada fala. Eu era fã de Jesus, eu achava Jesus o máximo. Mas que conhecimento tolo, idiota. O conhecimento apenas de um Marte. Conhecimento que não mudou minha vida em coisíssima nenhuma. É conhecer Jesus ao ponto de aprender dele. É saber o que ele quer que eu faça. Como eu vou agir e reagir diante da vida. Com que olhos eu vou olhar para a vida. Segundo, irmãos, que tal a gente buscar ter mais comunhão uns com os outros? A gente precisa de mais de gente. Ontem eu tive talvez o pior pesadelo da minha vida de tarde. Fui tentar dar uma cochilada. No meu sonho eu queria conversar com o pai. Aí alguém falou: para com isso, Geraldo. Você não tem pai? Eu falei: todo mundo tem pai. Você não tem não, Geraldo. Se você parar para pensar, você tem mais tempo sem pai do que com pai. Porque pai morreu, tinha 26 e meio, ou seja, quando eu tiver 53, vai dar assim. Eu tenho mais tempo sem pai do que com pai. Mas hoje ainda eu tenho mais tempo com pai do que sem pai. Mas pai, diz a sua cabeça. Aquilo bateu uma agonia muito grande.
E eu não sei se aconteceu isso com você, eu queria acordar, porque eu sabia que eu estava dormindo. Eu comecei a chorar compulsivamente. Aí eu acordei dizendo, eu não tenho pai, mãe José. Mãe José assustada, né? Meu olho lacrimejando. Mas eu não tenho pai mesmo. Biológico eu não tenho. Eu tenho ele na minha memória. Amo ele a beça até hoje. Mas muito. Meu pai nunca vai morrer em mim. Apesar que eu não consigo vê-lo mais. Mas depois eu parei, caramba. Eu tenho um pai que esse nunca vai morrer. E meu pai Chiquito, Francisco, só me deu Cláudia e Verinha. Me deu muita gente. Me deu uma família. Não vai morrer nunca. Aí meu coração apazigou. E por último, irmãos, de pé, por favor. Abra no Salmo 16. Isvete, projeta para a gente, por favor. Salmo 16. Tudo aquilo que eu te disse, ou que eu lhes disse, está aqui. Primeiro, por favor, Isvete, põe o verso 3. Vamos ler juntos? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tenho todo o meu prazer. Esse chamado aqui, a comunhão o quê? Oi? Horizontal. Agora, irmãos, vamos ler juntos o verso de número 11. Vamos lá? Põe para a gente. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presente haverá tudo de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Salmo aqui nos chama aqui, irmãos? A comunhão. A comunhão com Deus e com os filhos de Deus. Vamos orar? Talvez assim como eu, você não tem pai e mãe biológico mais. Mas você tem um pai que te deu uma família. Que como qualquer família tem defeito. Mas é família. Irmãos, eu vou te contar uma coisa aqui que eu não... Às vezes eu fico chateado com algumas coisas aqui, até falo mal de algumas coisas, mas eu não gosto que ninguém fale mal da igreja. Eu sou família mesmo. E eu sou bem assim, família italiana. Que precisar até dar uns berros. Mas eu amo a beça, minha família. A gente joga pau de macarrão no outro, a gente faz careta, mas a gente ama a beça. Porque a gente tem o mesmo valor. Não existe essa palavra, mas nós temos a mesma valoridade diante de Deus. Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua palavra faça eco nas nossas almas esta noite, ó Deus. De tal maneira que a tua palavra fique gravada no nosso coração, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, crer da forma certa, viver da forma certa. Que nós possamos ter comunhão uns com os outros e comunhão contigo, Pai. Que nós possamos nos amar uns aos outros e amar o Senhor de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus, amém.